Hoje é o dia do último vídeo da nossa série de análise dos grupos da Copa do Mundo, porque a gente vai falar do grupo L, o 12º grupo da série, que tem Inglaterra, Gana, Croácia e Panamá. Para fechar a nossa série, se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve aí. E se você perdeu os vídeos anteriores, ainda não viu todos os grupos, ó, tem uma playlist aqui toda organizadinha, grupo por grupo, onde a gente vai fazer a mesma coisa que nós vamos fazer hoje para o grupo L, que é analisar as seleções, fazer um panorama, um prognóstico ali de classificação e também buscar as melhores apostas de longo prazo para esse grupo. Vamos começar então com o English Team, que como sempre chega na Copa com muita expectativa, mas geralmente não consegue entregar, né? Acaba decepcionando. E para essa edição da Copa a gente tem uma certa bomba, né, do Tuchel, Thomas Tuchel, o técnico da seleção da Inglaterra, que deixou de fora alguns nomes de peso, alguns deles inclusive dados como certo na convocação, como o Palmer, como o Phil Foden, como o Arnold pela lateral direita e até como o Harry Maguire, esse um pouquinho menos polêmico, mas principalmente os três primeiros eram dados como convocações muito prováveis e ficaram de fora, né? A alegação dele, claro, é de que isso seria mais uma convocação por nome, que eles não estão no melhor momento físico, o Palmer teve uma lesão, o Foden teve realmente a sua melhor temporada, mas a verdade é, com essa decisão, ele chamou para si uma responsabilidade muito grande, meio parecido até com o que o Filipão fez lá em 2002, quando deixou de fora o Romário. Se ele fizer uma ótima campanha com a Inglaterra, fazer pelo menos uma semifinal, ok, ele bancou a decisão dele, foi bem, e talvez as críticas não sejam tão pesadas. Mas se a Inglaterra der um vacilo antes, ele vai tomar muita pancada da mídia inglesa, na minha opinião. Falando de estilo de jogo, a Inglaterra faz um jogo mais posicional, né? Trabalhando muito a questão pelos lados, e tentando encontrar ali, claro, o principal jogador, o principal craque, que é o Harry Kane. Ele tem muitos bons jogadores ao seu redor, tem o Saka, tem o Bellingham, mas a verdade é que o grande nome, o grande destaque é o Harry Kane, o artilheiro da Inglaterra, e que também é uma das seleções muito bem cotadas aí longe nessa Copa do Mundo, né? Acho que colocar como briga direta ao título, veja a Inglaterra, principalmente sem esses jogadores que eu citei, que não foram para a Copa, com um passo atrás, né, de Espanha, de França, de Portugal, talvez até da própria Argentina, não sei nem se dá para colocar à frente do Brasil, mas é por aí, né? Ela deve ser uma seleção que se espera pelo menos quartas de final, e daí para frente o que vier é lucro, né? Acho que deve ir longe, mas pensar em título de Copa do Mundo, para os ingleses ainda está um pouco fora do radar, na minha opinião. A segunda seleção do grupo é a Croácia, que está aqui na minha camisa do dia, e é uma seleção muito 8 ou 80, mas que provavelmente você já conhece boa parte dos jogadores, né? Uma seleção cuja base é mais ou menos a mesma dos últimos ciclos. Então tá lá, tem Modric, tem Kramaric, tem Perisic, Susic, o Livakovic no gol, enfim, são todos jogadores que você já conhece. E a principal incógnita aqui em relação à Croácia, na verdade, são duas. Uma é exatamente qual que é a capacidade desse elenco, que já fez final de 2018 e foi bem também em 2022, né? Tirou o Brasil ali nos pênaltis, depois acabou caindo para a Argentina. Qual que é a capacidade desse elenco de ainda seguir entregando em alto nível? O Modric não fez uma temporada ruim, na minha opinião, pelo Milan. O Milan tem outros problemas, né? Fez uma temporada decepcionante, mas é um jogador ainda em altíssimo nível, mesmo com quase 40 anos. Jogadoraço, craque da bola, mas que agora vai ter, lógico, companhias também mais envelhecidas, jogadores mais experientes. Isso tem que ser analisado com calma em termos de intensidade, de desempenho, como que isso vai afetar. Outra questão da Croácia é que é uma seleção muito 8 ou 80. É uma seleção que gosta de chegar com muitos jogadores na área adversária. É uma seleção que gosta de fazer marcação-pressão e marca pressão com muitos jogadores, mas que expõe basicamente a sua defesa. Simplesmente a Croácia costuma fazer com muita frequência uma marcação-pressão com 6, 7 jogadores e deixar ali 4 jogadores expostos, que principalmente contra jogadores rápidos, né? A Inglaterra gosta de usar bastante contra-ataque, Gana também, daqui a pouco a gente vai falar sobre Gana, também usa, então pode ser uma situação de dificuldade que eles vão enfrentar ali já desde a fase de grupos, tá? Então isso é uma coisa a se pensar. Mas é sem dúvida uma seleção qualificada e que pode sonhar aí com um mata-mata, de fazer umas oitavas de final de novo, e aí tem que entender um pouquinho esse nível. Mas, num modo geral, nomes conhecidos, nomes experientes, não devem sentir o peso aí dessa Copa do Mundo, pelo menos na fase de grupos, acredito numa classificação tranquila. A boa seleção de Gana chega nesse grupo L com uma certa incógnita, né? Isso porque, em cima da hora, faltando 2 meses para a Copa do Mundo, houve troca no comando técnico. Então, quem vai comandar a seleção de Gana na Copa do Mundo é o já experiente Carlos Queiroz, que vocês já devem conhecer. E ele é um técnico marcado por times defensivos. Então,
Dificilmente a gente vai conseguir ver Gana, e aqui eu tô falando dificilmente, porque como ele ainda não trabalhou, né, ele vai pegar um ciclo já aos 45 do segundo tempo, a gente ainda não conseguiu ver o time dele em campo, né? O que ele vai preservar do trabalho anterior, o que ele vai implementar de novo. Agora, o que se espera, o que se imagina? Uma linha de 5 defensiva ali, tentando proteger muito bem a sua área, né, para proteger no gol, principalmente porque no grupo a gente vai ter 2 jogos muito difíceis para a seleção ganesa, que são a Inglaterra e a Croácia, duas seleções mais fortes tecnicamente, e deve trabalhar muito com os contra-ataques, tá? A seleção de Gana tem bons jogadores ofensivos, especialmente o Semenyo, que está no Manchester City, faz gol a roda, um excelente atacante. Você tem também o Kudo, super habilidoso, que não teve uma boa temporada junto com o Tottenham, mas é um jogador extremamente talentoso. O Aie, que já tem a experiência, né? Não é mais aquele jogador de outros tempos, mas que também tem o seu lado da experiência mesmo, de ser um atacante finalizador. E ali no sustentação no meio de campo, você tem o Thomas Partey, que é outro jogador bastante conhecido aí do público geral. Mas com o Carlos Queiroz no comando, é difícil imaginar a Gana saindo para o jogo, querendo propor jogo, vai ser uma seleção mais reativa, o que pode funcionar bem pela Croácia, né? Como a gente falou, é uma seleção que marca a pressão e vai dar os espaços que a seleção de Gana gosta. Além disso, como a gente vai falar na sequência, tem o Panamá, que é uma seleção bastante acessível, então dá para a Gana sonhar com vaga. Agora, tem todas as questões, todas essas dúvidas sobre a questão do desempenho em relação à mudança no comando técnico e como que isso vai afetar positivo ou negativamente o elenco que já vinha num sistema de jogo um pouquinho diferente. Fechando o grupo, temos a volta do Panamá, uma edição de Copa do Mundo. Panamá que não foi bem em 2018, quando participou, e tomou goleadas, inclusive, para a própria Inglaterra. Foi 5 ou 6-1, não me lembro ao certo agora de cabeça. Mas ela volta a ter que enfrentar a seleção inglesa. E, de fato, é uma seleção bastante fragilizada, né? Vamos dizer assim, no modo geral, na Copa do Mundo, as seleções da América Central, elas não são tão qualificadas mesmo, porque além da gente ter de fato uma qualidade inferior nessas ligas, né? Panamá, Curaçao, enfim, nas outras seleções que classificaram, 3 das seleções da CONCACAF, que são as mais fortes, já estavam, né, na Copa do Mundo, com a classificação prévia aí de Estados Unidos, México e Canadá, que abriu vaga para seleções intermediárias. Então, Panamá melhorou em relação a 2018? Na minha opinião, sim, tanto taticamente como tecnicamente, mas ainda é uma seleção muito abaixo do que vai enfrentar aqui nessa chave principal. Tá? É uma seleção que vai priorizar o sistema defensivo, vai marcar com linha de 5, com 3 zagueiros, vai tentar explorar os contra-ataques, mas se você assistiu o jogo entre Brasil e Panamá no amistoso, você viu que a seleção panamenha chuta da primeira oportunidade que tiver. Então, abriu, eles vão bater para o gol, isso a gente aposta em mercado de estatísticas é bastante importante. Agora, é uma seleção que não tem muito segredo, é uma seleção que vai para o físico, que vai fazer um trabalho mais defensivo, a prioridade vai ser defender, tentar evitar as goleadas que sofreu na última edição de Copa, e quando der, se der um espaço, vai fazer as estocadas rápidas ali no contra-ataque. O principal jogador é o Rondonho, é muito bom jogador, mas não é um jogador assim tão conhecido, tão popular, então não dá para esperar muita coisa aqui, dizer que a seleção do Panamá de fato veio a passeio, né? Não tem muitas perspectivas de avançar, tenta sim fazer uma representação melhor do que na outra vez que participou lá em 2018. Pensando aqui no prognóstico do grupo, aqui acho que não tem muito para onde correr, né? Apesar das questões polêmicas na convocação, a Inglaterra ainda é a principal seleção do grupo, deve ficar com a primeira posição, e o Panamá é de fato muito abaixo, deve ficar ali no lanterna. No meio ali tem jogo entre Croácia e Gânia? Para mim, tem, tá? Não acho que é uma barbada para a Croácia, mas é uma seleção mais experiente, mais qualificada, e Gana ainda vai chegar com essa troca de técnico em cima da hora. Então, em termos de perspectiva, imagino Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. Essa é a ordem que eu acredito que vai ser a do grupo final. Mas, como eu falei, não acho que seja assim tão absurdo pensar em Gana surpreendendo a Croácia aqui, principalmente pelo envelhecimento da base, vamos dizer assim, da seleção croata, tá? Mas, claramente, existe uma diferença técnica que tem que ser respeitada. Por isso que a gente vai olhar agora as odds da Superbet, pensando já nesse cenário, para ver se tem alguma coisa de valor para a gente fazer por lá. Lembrando, se você não tem conta, pode usar o código VIP Clube lá para dar uma moral para a gente. Vamos ver o que tem de interessante. Olhando as odds aqui de classificação, né, de vencedor do grupo, a gente já consegue ver que o mercado está bem em linha com o que a gente conversou, né? Então, a Inglaterra bem favorita aqui para vencer a sua chave. A Croácia é uma seleção chata, mas a gente tem que admitir que existe sim uma diferença considerável para a Inglaterra, tá? Então, não vejo valor em nada aqui. Para ficar em último do grupo também, Panamá. Olha, essa odd do Panamá é alta, tá? Essa odd do Panamá está bem alta e está interessante. Então, dá para você fazer aqui para Panamá ficar em último uma aposta com 1,5. Ou dá para a gente fazer o que eu prefiro aqui na Betano. Deixa eu pôr aqui rapidinho para vocês. Opa!
Aposta de longo prazo, vamos lá achar o nosso amigo Grupo L. Dá para fazer uma aposta um pouquinho mais protegida, que eu acho boa também. A gente vai pegar aqui, ó, o total de vitórias da equipe. A linha do Panamá é 0,5, a gente vai pegar menos de 0,5 vitórias, que é para o Panamá não vencer nenhum jogo, tá? Que é mais ou menos a mesma coisa. Deixa eu até ver como é que tá o quarto lugar aqui. Será que não tá com o mod um pouquinho melhor? Isso aqui é muito bom, tá? Panamá para ficar em último lugar a 1,65 eu acho que vale muito. Dá até para pôr uma unidade e meia se vocês quiserem. Aí, mantendo a opção que eu dei, uma alternativa um pouquinho mais segura, é para o Panamá ganhar uma partida do grupo, não, né? Ou under 0,5 vitórias lá, mesma coisa. Para o Panamá não vencer, e a gente pode ir lá no grupo J, que é o grupo da Argentina, e fazer a mesma coisa, total de vitórias da equipe Jordânia, também para não vencer nenhuma partida. Nesse caso, qual que é a diferença? No primeiro caso, a gente está falando que o Panamá vai ficar em último. Agora, o Panamá pode até, sei lá, segurar um empatezinho com Gana e no saldo ficar à frente de Gana, mas se não vencer partida, e acho muito difícil que o Panamá vença uma partida, e assim como a Jordânia, a gente já fez análise lá no grupo J, cara, é mod alta, tá? 2 e 3 é mod que eu vejo bastante valor. Acho muito difícil que essas duas seleções vençam. Até podem segurar um empate aqui e ali, mas vencer partidas com a diferença técnica que elas têm para os demais membros dos grupos, eu acho um pouco puxado, tá? Então, essa é a primeira aposta que eu gosto. Tem outra aposta, ainda aqui na Betano, que eu acho legal para fazer, que eu vejo, na verdade, muito valor, que são os gols sofridos. Acho que aqui mais em cima, né? Vencedor do grupo, total de pontos. Aqui, ó, gols sofridos. Aliás, é no grupo L, né? No grupo L, deixa eu ver lá, vencedor, pontos. Aqui, ó, gols sofridos do Panamá, mais de 5,5, mod 1,75. Eu gosto bastante dessa aposta, tá, galera? Vale lembrar que o Panamá, só da Inglaterra na última Copa, tomou 6, né? Só naquela partida. Então, nesse grupo que a gente tem, de novo, a Inglaterra, que é uma seleção ofensiva que pode perfeitamente marcar gols no Panamá. A gente tem uma Croácia, que também é uma seleção ofensiva. E Gana tem, eu já citei ali para vocês, vários jogadores bons do ataque. Não é nada absurdo tomar 6 gols nesse grupo. Pelo contrário, eu acho que é bem mais provável do que essa odd está indicando. Eu vejo bastante valor. Lembrando que o Panamá também tomou 6 agora do Brasil, né? Que, obviamente, é uma seleção melhor do que Gana e Croácia, principalmente. Mas dá para ver que, assim, não é nada difícil o Panamá tomar umas 2 goleadas aqui nesse grupo. Então, para mim, tem bastante valor. Se você quiser um pouco mais de risco, também veja um pouco de valor. Na Superbet, a linha está em 6,5, né? Total de gols sofridos da equipe no grupo. Panamá, mais 6,5, mod 2,10. É um mod um pouco maior. Eu prefiro ainda o 5,5 lá que a gente viu na Betano, tá? Mas são 2 apostas muito boas, porque, como a gente já conversou, o Panamá deve ficar ali na parte inferior da tabela da classificação e sofrer muitos gols nesse grupo, tá? Voltando aqui na Betano, ainda nos mercados tradicionais ali de classificação, eu ainda gosto desse menos 1,5 pontos do Panamá, tá? Eu não consigo enxergar a seleção panamenha conseguindo mais do que um empatezinho heróico ali contra a seleção de Gana. Acho muito difícil que eles vençam a seleção ganesa, ainda mais que o Carlos Queiroz é um especialista em montar boas defesas. E aí eu acho que essa odd tá muito boa, tá? Porque aqui o Panamá ainda poderia empatar uma partida, né? E eu acho muito improvável que eles vençam Inglaterra e Croácia. A gente está com mod próxima de 2 ali, mod 1,82, mod bem boa, bem interessante. É mais uma opção naquela abordagem de trabalhar com o Panamá, né, na parte final do grupo, tá? Não acho que você tem que ficar dobrando posição. Escolhe uma dessas aí. Ou você dupla lá sem vencer com a Jordânia, ou você pega esse under 1,5 de pontos, ou você faz um pouco mais pesado o quarto lugar do Panamá. Vamos fazer as 3. Eu acho que as 3 vão na mesma direção e você vai ficar muito exposto à seleção panamenha. Mas também tem valor aqui, tá? Fechando minha análise aqui, uma última aposta que pode ser interessante, pensando nesse contexto todo que a gente já conversou, de alguns destaques da Inglaterra não tendo ido, o foco total no Harry Kane, o Kane também bate pênalti e tudo, eu acho que vale uma moeda para ele ser o artilheiro, né? Ele vem de uma temporada muito boa, né? É um jogador interessante, é um jogador que vai ter um confronto muito acessível contra o Panamá, que já pode largar muito bem ali, né, na disputa pela artilharia. E a Inglaterra tem uma chave razoavelmente tranquila até umas quartas de final. Então, é uma baita de uma aposta, porque tem o Mbappé do outro lado? Não sei, acho que é uma briga muito boa aqui entre os dois, principalmente, né? Inclusive, se você acredita que vai ser um dos dois mesmo que não vai sair disso, dá para fazer um Dutching aqui, né?
porque como as odds são altas, você ainda teria uma odd média aí próxima de 3,50, próxima de 4, muito boa, né? Lógico que precisaria de um dos dois ser o artilheiro. E outra coisa que eu acho é que na França, por mais que o Mbappé seja um cara e tem a questão do recorde do Coast que tem que ser respeitada, eu acho que o Kane concentra mais as atenções, o foco das criações ofensivas da Inglaterra, do que o Mbappé na França, né? O Mbappé tem o Dembélé de um lado, tem outros jogadores muito qualificados ali também para fazer gol. A Inglaterra eu vejo muito mais com uma dependência, entre aspas, do Kane e concentrando mais suas jogadas nele. Então, assim, vale uma unidade? Não, mas acho que meia unidadezinha ali para você brincar e tal, pô, uma odd bem interessante, que se bater te daria ali 4 unidades de retorno, assim, uma aposta que acho que vale o risco. Ou se você quiser, como eu falei, você pode pôr meia no Mbappé, meia no Kane, enfim, acho que vale a pena sim fazer alguma coisa por aqui, porque olhando para trás, né, o Messi já não está no auge, então não sei se ele vai conseguir manter a performance da outra Copa, acho difícil. O Haaland é um cara que faz muito gol, mas a Noruega eu não acredito que vá tão longe como essas outras seleções. O Yamal é um cara que está numa seleção que divide mais os gols, né? Não é um cara que concentra tantos gols. O CR7 também já não está no auge, é uma seleção que também pode diversificar um pouco as marcações. E daqui para baixo, acho mais improvável ainda que sejam artilheiros, né? Então, na minha opinião, dificilmente escapa desses dois aqui, e as odds são altas. Acho que vale a pena sim fazer alguma coisinha nesse sentido. Agora sim, vídeo encerrado, encerramos todas as 12 análises, todos os 12 grupos foram analisados com muito carinho. Eu curti muito fazer essa série aqui com vocês, espero que vocês tenham curtido também, que tenha tido muita informação relevante e até algumas apostas legais. E agora, como é que fica, né? Bom, não se preocupa que durante a Copa do Mundo vai ter muito conteúdo, eu vou gravar vídeos diários aqui, todos os dias analisando as partidas, dando algumas dicas de apostas mais individuais dos jogos, né? Que a gente fez mais apostas de longo prazo. E eu conto com a sua participação. Então já se inscreve aí, que você vai receber todos os vídeos e não vai perder nada dessa Copa do Mundo, um acompanhamento bem legal. E claro, fica um convite também para você entrar lá no nosso Telegram. Ele é gratuito, por lá eu vou mandar muita dica de aposta também, envolvendo aí as seleções da Copa do Mundo, as partidas e tudo que for surgindo aí de oportunidade ao longo do tempo. Fechou? Deixa aqui seu comentário também. O que você acha desse grupo? Você curtiu a série? Te ajudou? Me ajuda aqui com um comentário, tira sua dúvida, enfim, vamos trocar essa ideia sobre esse grupo L.